uma visão estreita, redutora dessa questão e que, na verdade, não amplia, né? Na verdade, acessibilidade universal significa muito mais do que uma rampa, muito mais do que o braille para uma pessoa cega, do que Libras para uma pessoa surda. Ela significa equiparação de oportunidades. E se a gente for ampliando esse conceito, a gente vai chegar lá num ponto tal em que ela praticamente se confunde com o conceito de cidadania. Ou seja, um espaço construído, veículos, meios de transporte, de comunicação, dotados dessa característica fundamental da acessibilidade universal, fazem bem para todo mundo, na medida em que esse instrumento, esse espaço, esse veículo, etc., é mais seguro de ser usado, é mais confortável de ser usado para a nossa população em geral, não só as pessoas que têm dificuldade sensorial e de locomoção, mas para os idosos, para as crianças, para aqueles que têm temporariamente reduzida alguma de suas capacidades físicas por alguma lesão, algum acidente, enfim. E mais ainda, ao tornar esse espaço, esse equipamento mais seguro, nós estamos incidindo diretamente na causa ou nas causas que hoje são os maiores fatores de lesões incapacitantes permanentes. Na medida em que o país se desenvolve, a gente acaba de ver ali exemplos importantes do Sistema Único de Saúde, a sua contribuição para a saúde desse país, nós vamos, pouco a pouco, atenuando aqueles fatores ligados à área da saúde que são causadores de deficiência, né? Nós praticamente erradicamos um conjunto de enfermidades, entre elas a poliomielite, que era, até um tempo atrás, grande causador de incapacidades permanentes. E com as campanhas de educação que a gente vem progressivamente desenvolvendo, educação do trânsito, segurança no trabalho, etc., esses fatores também, pouco a pouco, começam a ser reduzidos. E aí começam a aparecer aqueles outros fatores que são comuns, mesmo nas sociedades economicamente mais desenvolvidas, que são os acidentes que a gente fala, acidentes diários, ou acidentes da vida cotidiana, que é escorregar um degrau, que é tropeçar no tapete, que é exatamente todas aquelas detalhes, em princípio detalhes, mas que, se não forem atentamente cuidados, são grandes causadores. Hoje, são os maiores índices de lesões incapacitantes na Europa, por exemplo, são esse tipo de acidentes. Portanto, é fundamental que a gente entenda a contribuição da acessibilidade universal como algo importante para o conjunto da sociedade. Aproveitando, portanto, poucos minutos que nos resta, só para referir, já que essa é a tônica do nosso seminário, ver o que as políticas setoriais aqui podem contribuir para um programa de governo, enfim. Na experiência que a gente também teve a honra de participar na gestão do governador Olívio Dutra, estivemos à frente de uma fundação da FADERS, que é a responsável pela condução das políticas públicas nessa área. E ali nós fizemos o que a gente chamou, no momento, de mudança de paradigma. Ou seja, nós, através de uma nova lei construída naquele período, com imensas dificuldades, nós mudamos, inclusive, o nome da fundação, que era a Fundação de Atendimento, e aí traz todo um histórico que considera a pessoa como deficiência numa perspectiva de tutela, de menoridade, etc., para a fundação de articulação e desenvolvimento de políticas públicas para as pessoas com deficiência. E ali, a partir daí, desenvolvemos um conjunto de ações importantes. Entre elas, destaco o Fórum Permanente das Políticas Públicas, né, que deu, pela primeira vez e voz a um grande número de pequenas entidades representativas das pessoas com deficiência, que pela primeira vez na história puderam estar discutindo e definindo ações da política pública que lhes dizia respeito. Percebam que, na época, nós dizíamos que somente o orçamento participativo reunia em reuniões sistemáticas, o maior número de pessoas do que o nosso Fórum Permanente. Na ocasião, a gente, por ano, reunia milhares de pessoas, pois o orçamento participativo, infelizmente, todos sabem, para a desgraça do nosso povo, foi desconstituído. Mas o Fórum Permanente continua até hoje. Ele sobreviveu a esses 2 governos tradicionais e está aí já perto da sua 90ª edição. Portanto, isso prova o caráter de universalidade dessa política. Isso prova de que essa questão, ela, de fato, tem para uma população que hoje em dia se avalia
em 25 milhões de brasileiras e brasileiros, ou seja, 2,5 vezes a população do Rio Grande do Sul, ou, trazendo para a nossa realidade, equivalente à população da cidade de Porto Alegre, ou seja, não pode ser tratada como um apêndice, não pode ser tratada como algo secundário. A acessibilidade universal tem que perpassar o conjunto das nossas políticas públicas. Ela tem que estar contemplada na saúde, na educação, na segurança, na cultura e assim por diante, em todas as áreas nas quais o Estado se organiza para atender às necessidades da população. Enfim, era esse o recado, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muita paz e luz para todos. Obrigada, querido Humberto Lippo, grande gestor, mudou a FADERS e construiu novos paradigmas, realmente, para a relação com as pessoas com deficiência, com o protagonismo delas. Nossa próxima panelista aqui, nossa próxima debatedora é a Lúcia Camini, que nós conhecemos muito bem. Recentemente, como o Ferrer registrou, a Lúcia terminou o seu doutorado em educação, ela foi nossa secretária de Educação do Estado. E, Lúcia, todos os elementos aqui, desde a destruição que existe na FADERS, até as questões da saúde, da segurança e da educação, estão dentro deste ajuste fiscal que o Estado do Rio Grande do Sul tem absolutizado como discurso. Eu acredito que este elemento e o enfrentamento deste ajuste é um aspecto importante para o próximo período, para a recuperação do Estado. Então, eu te passo a palavra para as tuas considerações. Então, uma saudação muito especial a cada um e cada uma que estão aqui presentes nesse debate e cumprimentar de modo especial a Fundação Perseu Abramo, na pessoa do Eloy Pietá, nosso presidente do partido, ex-governador Olívio Dutra, o ministro da Educação, aqui presente, e que tem sido um protagonista de uma política educacional inversa ao que nós estamos vivendo no último período aqui no Estado, e um bom exemplo que pode nos ajudar nessa construção do futuro aqui no Rio Grande do Sul, em termos educacionais, aos nossos mediadores, a Maria do Rosário e o Fabiano, e os meus colegas, companheiros aqui que têm contribuído já com elementos muito importantes nesta perspectiva de visualizarmos o futuro. E fazer também um registro sobre a importância desse momento em que se está promovendo essa etapa de diálogos, de uma forma aberta, abrangente, inclusive extrapolando os limites do partido e trazendo contribuições de pessoas que têm feito pesquisas, que têm tido um olhar estratégico sobre o desenvolvimento do Brasil e que têm sensibilidade política. E eu acho que o próprio propósito, educação, saúde, cultura, segurança pública, o desafio de um serviço público eficiente e de qualidade, e colocando aqui a responsabilidade do Estado, indica uma possibilidade e um compromisso muito importante. Porque o que nós estamos vendo no Estado do Rio Grande do Sul, pelos dados aqui colocados, e a vida cotidiana nos mostra, é exatamente o contrário. É uma tentativa de trazer de volta aquilo que já vem sendo superado nos países mais desenvolvidos, que é a neoliberalização da educação. E hoje nós vivemos num mundo em que a educação ela se faz necessária por toda a vida. E os dados indicam que a nossa população está vivendo mais e, portanto, o conhecimento e as oportunidades elas devem ser oferecidas ao longo de toda a vida. E isso implica pensar em mais investimentos para a área da educação, ao invés do que vem acontecendo. E nós entendemos fundamentalmente